Oi, gente, bom dia a todos. Esse é o Canto da Casa, um ambientezinho aqui que a gente arrumou para conversar sobre música, sobre louvor, sobre teologia da música, teologia do culto e ver como podemos pensar certos temas, às vezes espinhosos, às vezes não. Hoje, então, nosso assunto será como escolher ou como perceber, como reconhecer uma boa canção de adoração. Vou tentar ser rápido, como sempre, mas sempre tem muita coisa a dizer. Vamos começar com uma historinha, um contexto histórico, depois eu quero falar sobre três áreas onde você precisa observar uma canção. O nosso contexto histórico é o seguinte, mais ou menos final dos anos 80, início dos anos 90, o mundo lá fora percebeu a igreja enquanto mercado consumidor. Ou seja, as grandes empresas de discos elas perceberam que o mercado evangélico tinha um poder de compra. Nós havíamos chegado a uma geração classe média. Resultado, por exemplo, você tem, talvez eu possa dizer que um dos momentos mais emblemáticos disso, mais característicos, foi quando Aline Barros cantou Consagração na Xuxa. Naquele momento o mercado fez um eureka, ou seja, caramba, agora nós temos um novo mercado aí. Então, explodiram selos cristãos, explodiram gravações, bandas, e rádios e todo um novo grupo. Qual o problema disso e em que isso foi complicado? É que, como diz o pastor Ricardo Barbosa de Souza, num livro maravilhoso chamado Caminhos do Coração, é que não foi mais Deus ou o Espírito que estavam direcionando a igreja no que ela deveria cantar. Começaram a ser empresários engravatados numa mesa perguntando: e aí, qual é o novo hit? O que você, artista cristão, tem para me dar aí para a gente vender muito disco e criar uma nova moda para a igreja cantar? Então, nesse momento, surge a, a, o mercado e a igreja em simbiose. Até hoje se torna muito difícil sair dessa amarração, desse elementos que o mercado trouxe. E é essencial que nós nos livremos dele por conta da necessidade que a igreja seja autêntica. A igreja precisa refletir o caráter de Cristo. Quando nós falamos sobre escolher canções, eu vou tratar disso. E a igreja, então, precisa perceber como ela pode refletir o caráter de Cristo e ser uma igreja viva, num repertório vivo e realmente significativo para aqueles que estão lá, para aqueles que estão presenciando, experimentando, levando o seu culto ao Senhor. Então essa é a primeira história, ou seja, muito cuidado com a musiquinha que você vê na rádio, muito cuidado com a musiquinha que você vê no YouTube, no Spotify, porque em muito ela não é tão fruto de uma vivência com Deus ou com a igreja, especialmente. Há muitos desses artistas que vivem completamente dissociados de uma igreja local. O ser artista cristão não o coloca enquanto ministro do evangelho e não o coloca enquanto um servo na igreja de Cristo. Lembrando, na igreja de Cristo não há voluntários. A igreja de Cristo é um lugar de pessoas que servem, de servos mesmo. Se você quiser se aprofundar nisso, tem um livro do John MacArthur, eu creio que é do MacArthur, que é chamado Escravos, produzido pela editora Fiel. Já recomendei 2 livros no nosso momento, né? Vamos ver se eu evito recomendar mais. Então, essa é a primeira coisa. Tenha muito cuidado com o que chega. Por vezes, como vem com ventos de ideias de gravadoras sobre o que vai vender, traz muito vento de doutrina. E você sabe que vento de doutrina representa a infância da igreja. Pessoas que são levadas de um lado para outro por ventos de doutrina. Agora, como reconhecer uma boa canção, Maltos? Primeiramente, eu diria que você precisa conhecer teologia, para você ver todas as formas teológicas. Primeiro, uma teologia da escritura, uma teologia saudável, tá? Você tem grandes livros de teologia que podem te ajudar com isso. Você tem teologia básica do Gruden, você tem teologias sistemáticas do Erickson e outras que podem te ajudar com isso. A tua própria vivência em igreja
Por isso que a liderança de louvor ela não pode ser dada a quem está chegando, a um neófito, a alguém que não conhece a escritura, só porque canta bem. A liderança do culto e a liderança da música ela é uma função pastoral e tem que ser de alguém que seja maduro e espiritualmente conhecedor da escritura. Então, a primeira coisa, ter uma doutrina bíblica coerente. E segundo, saber qual é a teologia da sua igreja. Se a sua igreja, por exemplo, for uma igreja de escatologia pré-milenista, que acredita que vai tudo piorar e tal, você não pode cantar, por exemplo, uma música do Koinonia que dizia: nos últimos dias será abundante a justiça, resplandecente na terra através da igreja. Isso não é pré-milenismo, isso é pós-milenismo. Tá? E cria uma confusão na igreja por diversas doutrinas sendo cantadas. Uma igreja calvinista não pode cantar que Jesus estava lá todos, porque ele veio para todos e todas as pessoas vão ser salvas. Na verdade, quando diz todas as pessoas são salvas, você já está caindo numa doutrina muito comum hoje chamada universalismo. Não é recomendável. Tá? Então, primeira coisa, conhecer doutrina. Saber que tipo de teologia você tem, seu pastor tem, sua igreja tem. E conseguir definir os caminhos de cada um, tá? nas diversas nuances teológicas. A segunda coisa é perceber, como é que eu posso dizer, se é uma riqueza musical. Se a música, ainda que ela seja com acordes simples, isso ocorre por demais, músicas com acordes simples e com extrema riqueza musical. Um clássico desse é a música Pai Eu Te Amo da Osana Music. Então, são 3 acordes. Pai, eu te amo, te louvo e te adoro. Glórias ao teu nome em toda a terra. Primeiro verso, para acorde 1, 4, 5, depois faz algumas pequenas variações, dá um temperozinho, assim eu estou na escala de Dó com Ré com Fá sustenido, mas é uma música muito simples, é uma música belíssima, belíssima. Vários hinos não tinham mais do que 2 centros melódicos, né? 2 versos, um verso e um refrão, um verso e um refrão. Então você tem: então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. A beleza dessa canção é absurda. Até mesmo músicas muito simples, que são até infantis e tão simples, você não deve desprezá-las, porque há um espaço para canção simples no culto, mas toda canção pode que é: quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, também cabe, tá? Então nem toda música precisa ser um jazz, até porque há maltes, mas teve música complicada assim na igreja, não teve, e que as pessoas cantaram. Por exemplo, algumas músicas do tempo entre o disco 4 e o disco 7 do Diante do Trono eram até bastante complicadas em termos tinham 5 melodias. Um exemplo para você ver. Senhor, tu és minha esperança, és o meu refúgio, minha segurança. Primeira melodia. Nas tuas promessas, na tua palavra, no teu amor por mim, que nunca me deixa só. Você já tinha uma outra melodia. Aí entra a melodia do refrão. À sombra de tuas asas, eu posso descansar. Aí tinha a melodia da ponte, que era: tua verdade é meu escudo e baluarte, eu não temerei. 4 melodias, ainda tinha a melodia do refrão, né, tinha aquele aumento de tom e a melodia do refrão. Ou seja, era uma música, em termos de número de melodias, um pouco complicado para uma igreja cantar. Aí você tem essa característica, né, para a igreja lembrar de todas as melodias. E a igreja ainda em vários lugares cantou. É bom, mostra uma educação musical. Cantar músicas do Estênio Márcio, do Vladir Cabral, também mostra um conhecimento musical muito bom. E a igreja precisa ser nutrida em todos esses ambientes. E é um problema lá naquela questão de que quando a igreja é dominada por rádios, streamings e a última coisa que está tocando no YouTube, a igreja
perde a riqueza das diferentes tipos de melodias, harmonias, estilos musicais. A igreja fica presa a um estilo da moda. E isso já é um problema. Então, aí tem a situação. Uma coisa interessante também notar é que você deve procurar ter um hook melódico, que é um gancho melódico que torna a música bonita, que dá um embelezamento na música. Nessa música que eu cantei do Diante do Trono, era claramente na hora que eu acho que ela é Lena Tanuri que cantava essa parte, ela diz: nas tuas promessas, na tua palavra, no teu amor por mim, que nunca me deixa só. É uma melodia lindíssima, chega acalentava. Então uma das coisas legais é você encontrar uma melodia que acalente. Que você pare e diga assim, caramba, que coisa, que coisa. Mas ela só vai ser realmente tocante, ela só vai ser realmente completamente forte se ela for seguida de uma grande letra, tanto teológica quanto poética, quanto imagística. Como assim teológica? Já comentamos, uma boa teologia. Como assim poética? Uma escolha bonita de termos, falas, escritos, rimas, progressão da fala, progressão das rimas internas, aliterações, assonâncias, recursos de poesia mesmo. Você tem que perceber a sua letra como poesia. Então, por exemplo, quando você está cantando aqui Porque Ele Vive, porque Ele vive, posso crer no amanhã. Uso do verbo, uso da colocação, porque Ele vive, temor não há. Uso do o verbo no final, que coisa bonita, que é um recurso poético, ou seja, normalmente no português mais básico, você tem sujeito, verbo, predicado. Aí você diz temor, em vez de você dizer não há temor, que seria a forma direta, você temor não há. Essa pequena variação já é uma variação mais poética. Então você se apercebe de termos, por exemplo, uma antiga que talvez você não conheça, procure lá, e que é Terra e Céu. Ele diz assim: Terra e céu proclamam teu louvor, maravilhas e poder, glória e majestade ao Rei dos Reis, Senhor da vida e das riquezas insondáveis. Quão magnificente é o teu nome, ó Senhor. Olha aí, insondáveis, magnificente, uma riqueza vocabular. Tá? Esse é um ponto. Um ponto de riqueza poética, riqueza teológica, riqueza vocabular. Tá? E a questão de que você também deve procurar uma música que seja cantável para a igreja. Cuidado com músicas profissionais demais que o cantor fez para mostrar que ele sabia cantar. A igreja não é feita de profissionais. E nós precisamos facilitar a igreja a cantar e não prejudicar o canto da igreja. Há um dito aqui pela minha cidade que certa igreja foi fazer um culto ao ar livre e estava tudo tão alto que dizem que, não vi, um vizinho colocou uma faixa, disse Jesus, eu não sou surdo. Então a igreja não é para machucar os ouvidos dos irmãos. Um som alto, tom alto, a música tocada horrivelmente. Tem que haver um elemento de catch, de chamar a pessoa para estar lá cantando. E uma última coisa para eu dizer assim, o que é uma grande canção de adoração? Uma grande canção de adoração é aquela que passa pelo teste de Deus falou poderosamente comigo por essa canção. Deus revelou o seu caráter usando essa canção. Como assim revelou o seu caráter? Quando você fala, por exemplo, então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu. Tudo que eu vejo aponta para ti. A música não é feita para você enquanto pessoa, a música é feita para Deus.
Ao caminhar nas matas e florestas, escuto as aves todas a cantar, maravilhado, agradecido venho também a ti minha vida ofertar. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu. Então, o que que cria uma grande canção de adoração? Uma boa teologia, uma excelente visão poética na sua letra e uma melodia que nos leve, que nos coloque diante da beleza do Senhor. Tá? De resto, é modinha, pode mandar embora, você não precisa delas. Há repertórios muito maiores em toda a história da igreja que você pode utilizar. Tá? Que Deus abençoe. Até o próximo episódio aí, nossos temas. Um abraço. Tchau, tchau.